Olá a todos, mais um podcast, ou melhor dizendo, né, turma, o Nós Nerdscast número 3. Dessa vez é com o tema família e videojogos. E com a presença ilustre de uma pessoa, de uma mãe que vai estar aqui conosco, com a galera do nosnerds.com.br para conversar sobre esse tema, que ao mesmo tempo de interessante ele ainda é um pouco polêmico nos dias de hoje, tá? Estou aqui novamente, Rea Vargas, pronto para o nosso embate. Tamo junto, galera. E agora eu vou deixar o nosso querido Sargento fazer a segunda parte aí. Olá, Sargento, tudo bem? Tudo bem, Reinaldo? Sargento Rock 1967, presente e pronto para, como você mesmo disse, mais nossos embates de domingo. Para a galera saber, a gente está gravando domingo de noite, eu acho que vai se tornar um horário legal, que a gente tem bastante informação acumulada da semana e assuntos gerais que a gente vai falando. E hoje, como o Reinaldo falou, nós temos um assunto muito cascudo, que às vezes rola até uns cascudos, na casa de jogadores, videogame e família. Bom, Reinaldo. Muito obrigado, Eduardo. Agora vamos apresentar a nossa surpresa, a nossa convidada ilustre, a Paula. Paula, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu sou a Paula Teixeira, professora de língua portuguesa e inglesa e mãe de 2 filhos, a Camila e o Pedro. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que vocês colocaram, que é a família e o videogame. Isso, muito legal. E só para colocar a galera no contexto, entendeu? A Paula tem 2 crianças, todo mundo lá, os 3 gostam de jogar videogame, então cabe, cabe muito bem nesse nosso assunto, nesse nosso contexto, essa visita para colocar o ponto de vista dela, de uma família, junto com nós para discutirmos isso daí. Vamos começar fazendo primeiramente uma série de perguntas, onde serão discutidas, tá, as respostas pela Paula, e eu e o Sargento vamos comentar. Eu só queria deixar bem claro que hoje o nosso terceiro membro, o nosso companheiro, o doente nerd, não está presente, mas ele estará no nosso próximo Nós Nerdscast, tá bom? Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, Paula, é sobre videogame. Eu vou fazer a pergunta e você fica à vontade para responder, tá? Videogame une ou separa a família? Na minha opinião, une, né? No meu caso, por exemplo, antes de eu ter a Camila e o Pedro, eu jogava, né? Como eu já tinha comentado com você, eu gosto muito do Mortal Kombat e eu sempre joguei, né? Desde antes de casar, assim, quando eu era adolescente, né? Então, depois que eu tive as crianças, eu parei um pouco de jogar ele e comecei a jogar com os meus filhos. Então, putz, eu adoro jogar com eles, a gente se diverte, dá risada. São 2, 3 horas que a gente passa se divertindo. Então, no meu caso, eu acho que uniu a minha família, sim. E se as pessoas souberem aproveitar esse tempo, assim, une, sim, não separa. Lógico que, né, você pode ter o seu tempo para jogar o seu joguinho lá individual, né? No meu caso, por exemplo, eu estou voltando a jogar o Mortal Kombat agora e estou adorando. Mas é o meu tempo com o videogame. Mas com as crianças é muito melhor. Gente, vocês estão vendo, né? A Paula, menina, jogadora, meu, Mortal Kombat, rapaz. Sargento. Não é a primeira que a gente sabe que joga Mortal Kombat, né? Tem o caso da Tamatsu do Inside, que joga, dizem, o pessoal todo do Inside diz que ela arrebenta, ela tem uma grande fama no Mortal Kombat. Eu não duvido. Não duvido, não duvido mesmo. E a gente vê que é legal, né? Que tem os dois lados. Tem a mãe que joga com os filhos e tem a mãe que joga. Mas, Paula, Oi. partindo agora para a segunda pergunta, você acredita que jogar pode ser saudável, né, do ponto de vista de estimular o raciocínio? O cérebro, o Reinaldo quer dar um toque antes de você responder. Olha, fica a cargo, né? Mas vamos lá. Seguinte, ô Paula, você quer responder primeiro? Você quer ficar à vontade?
Pode ser, posso responder, sim. Isso. Na verdade, eu acredito que pode sim ser saudável, né, desde que tenha equilíbrio, né? Tudo, né, na nossa vida tem que ter equilíbrio. E Perfeito. essa questão do videogame, existem estudos até comprovando que realmente estimula o raciocínio, melhora a parte de coordenação, tomada de decisão das crianças. Então, existe sim a parte saudável disso, né? Mas tem que ter equilíbrio, né? E o responsável pela criança tem que perceber até que ponto, né, que pode, por exemplo, não vou deixar meu filho jogar, sei lá, 4, 5 horas por dia, né? Estabelecer um limite, né? E eu acredito que pode ser saudável, sim. Paula, realmente você pegou num ponto, né? Assim, o que o sargento quis dizer é que eu tenho um comentário, né? Mas assim, eu tenho um comentário antes para fazer, para os nossos ouvintes, né? Que nós somos hoje uma geração de gamers, assim, nós que eu falo, nós aqui do nosnerds.com.br somos todos acima de 30 anos já, entendeu? Perto dos 40, hoje acima dos 40 anos, perto dos 50, entendeu? Então, o que significa que nós, quando éramos pequenos, pertencíamos a uma geração de jogadores, de gamers, aquela legião de crianças em que os pais não viveram isso. Ou Sim, seja, com os pais certeza. eles não tiveram videogame, exatamente, Paulo. Então, o que que acontecia? Por isso que ficava, é, sabe, aquele paradigma de que o videogame, se a criança ficasse muito tempo em frente ao videogame, ele fazia mal, afetasse os estudos, os pais não gostavam, às vezes brigavam, porque eles não tinham essa vivência. 30 anos depois, foi muito legal. Teve uma agência importante que fez um estudo e que percebeu que 30 anos depois, aqueles que eram as crianças jogadoras e que hoje constituem famílias, ou seja, nós, né? Ou seja, você, Uhum, Paula, né? Que certo. constitui uma família aí, que foi uma jogadora no passado e hoje em dia você vê os seus filhos jogarem e por ter sido uma jogadora, você participa com eles. Ou seja, Sim, os com tempos são certeza. outros, né? E e antes de passar a bola pro Eduardo e até para Paula comentar mais alguma coisinha, turma, é legal eu mencionar que várias pesquisas na área de neurologia estão sendo feitas mundo afora por instituições renomadas, tá? E que essas pesquisas, desenvolvidas em diferentes universidades do mundo, elas têm mostrado dados, ou seja, estatísticas, que os jogos eletrônicos contribuem, e sim, para o aperfeiçoamento de diferentes habilidades cognitivas dos nossos pequenininhos. Mas quais tipos de habilidades cognitivas? Por exemplo, dá uma maior habilidade com relação à navegação espacial, à memória, habilidades motoras e há quem diga até com planejamento estratégico. O que você acha, Eduardo? Eu acompanhei, né, posso dizer assim, uma geração nos últimos 10 anos de jogadores e acompanhei alguns desses jovens, meninos que hoje estão formados em faculdade, e eu acompanhei eles jogando jogos de estratégia em RTS, né? E esses jovens têm uma capacidade, às vezes, de se preparar melhor para uma situação de multitarefa, porque eles conseguem, de acordo com o jogo, vamos dizer um Age of Empires, ou um Stronghold, um Command Conquer, de visualizar as coisas da base e prestar atenção na base do inimigo e nas tropas que estão se movimentando entre uma e outra. Então ele tem três coisas ao mesmo tempo na cabeça dele. E ele consegue trabalhar isso bem. Porque ele aprendeu a fazer isso no videogame. Então se ele precisa, no caso de um cara que trabalhe com transporte, verificar o que ele tem aqui para sair, aonde o caminhão tá, para onde o caminhão tá indo, quando o caminhão volta, ele consegue visualizar essa coisa de vários momentos diferentes na mente dele, porque ele já fez isso no videogame e outras coisas. Eu cheguei a ler uma vez uma pesquisa sobre cirurgiões que têm mais habilidade visual motora, né? Porque jogam videogame. Isso foi feito também uma pesquisa numa faculdade.
Paula? Oi, então hoje eu estava até lendo um artigo falando sobre a influência do videogame em pessoas com dislexia, né? A pessoa melhorava a velocidade de fala, a velocidade de raciocínio, e achei muito interessante. Teve uma pesquisa que foi feita também numa escola na Escócia, que eles pegaram os alunos, né, e meia hora antes de fazer um teste de exatas, eles jogaram um determinado jogo de raciocínio, e esses alunos tiveram uma melhora de 50% na nota final do teste. Nossa, É um negócio perfeito, perfeito. absurdo, é um negócio Sim, absurdo. interessante. Então, sim, interessante. E você falou da nossa geração, né? Eu lembro bem quando eu era pequena que a minha mãe escondia o videogame no armário para a gente não jogar. E assim, só liberava aquela horinha, e normalmente meu irmão, que era mais velho, que jogava. Eu mesma quase não jogava. Eu fui ter mais acesso assim a jogos com o PC, mas eu já tinha uns 12, 13 anos de idade. E ela escondia, você acredita? Pra gente não pegar. Eu É acredito, sim. verdade. Aliás, nem a televisão ela deixava a gente ter acesso muito, assim, era muito pouco. E era naquele determinado horário que ela sabia que passava só desenho e não dava para assistir mais nada. Então era muito controlado. E é o que você falou, a gente cresceu e a gente jogava. Então é muito gostoso compartilhar isso com as crianças. Ensinar para eles que pode ser um negócio saudável, pode ser uma atividade a ser incluída no dia a dia deles. Sim, Paulo, exatamente. Mas igual você falou lá na sua primeira resposta, porque lá você tocou em um ponto que é muito legal. Sim, já está comprovado pela ciência que é saudável, mas sim, os pais têm que ter um controle, ou seja, tem que ter uma dosagem de tempo, não só de tempo, tem que ter uma dosagem do horário, o horário mais adequado para cada criança, cada idade. E lógico, e com o passar do tempo, ou seja, tem que ter uma monitoria, ou seja, você tem que acompanhar o que o seu filho faz no desenvolvimento dele e percebendo se isso está sendo bom ou se está sendo ruim. E acredito que o sargento concorda comigo nesse comentário também. Sim, claro. Acho que tem que ter. E nesse ponto eu acho que a Paula, se não tem mais a acrescentar sobre essa questão dos estímulos, né? Fica a nossa próxima pergunta. Sim, exatamente. Aí a nossa próxima pergunta, meu querido sargento, vai abrir também um leque grande de discussão, porque é a nossa terceira pergunta. E aí, Paulinha, vem ela. Qual o limite entre jogar e estudar? Que estava exatamente atrelado a esse nosso comentário final. É qual o limite que você acha entre os seus filhos jogar e estudar? Então, durante o período de aula, por exemplo, eu estabeleço para eles jogarem somente aos finais de semana, né? Mas assim, eu sempre dou preferência para eles descerem, andarem de bicicleta, fazerem outras atividades primeiro, né? E depois se dedicar ao videogame. Então, às vezes eu deixo eles jogarem 3, 4 horas aqui, mas eu tô perto, né? Tô vendo o que eles estão fazendo, tô vendo qual joguinho que está sendo jogado e presto bastante atenção no comportamento deles durante os jogos, tudo. E eu durante a semana eu não deixo, muito difícil, porque tem aula, tem lição, o meu filho está numa fase de alfabetização, que é muito complicada, então eu procuro não cansar eles, né, durante a semana, e deixar só mesmo para se dedicar à escola, fazer lição de casa, estudar para a prova, enfim. Há um dia ou outro que está mais sossegado, assim, eu deixo eles jogarem. Mas eu acho que tem que ter, sim, um limite. Até esse mesmo que eu estou falando, de você falar, não, de segunda a sexta você vai estudar, você vai se dedicar à escola. E sábado e domingo eu deixar livre para a criança jogar, ou se eles mesmos quiserem descer, que não quiserem ficar jogando aqui, tudo bem. É, Paula, perfeito, perfeito. Assim, aliás, mostra exatamente que tem aquele monitoramento, aquele controle, né? Sargento, a sua opinião? Você deixou uma coisa pontual no que você falou, Paulo, por causa da idade dos seus filhos. Você acredita que, até porque você mesmo já ouviu o estudo da escola lá na Escócia, você que falou sobre ele, inclusive, com o tempo e com a idade, você vai ter eles vão ter assim, a facilidade de jogar de repente uma hora e meia durante a semana, mais fácil, quando já for uma coisa assim, que o estudo for uma coisa mais comum na vida deles, uma coisa entre os 14 e 15 anos?
Eu acredito que sim. Eu procuro isso de quando eles entraram na escola e, por exemplo, começaram a ter noção de alfabetização, né? Eu procuro estabelecer uma rotina para eles, né? Então, ensinar eles até mesmo a ter organização, né? Então, a semana de prova é daqui 15 dias. Então, já começa a se organizar para estudar uma semana antes, que é para quando for mais velho, por exemplo, que fica mais fácil, eles não vão depender de mim para estudar, por exemplo. Então, eles sentarem e falarem, não, já estudei para a prova tal, eu posso hoje me dar o direito de jogar jogar uma hora e pouquinho. Então, eu procuro ensinar isso para eles agora, que é para mais para frente eles realmente terem essa autonomia. De falar, não, mãe, eu estou sossegado, hoje eu quero jogar um pouco para descontrair, mesmo porque nesse estudo que eu vi dessa escola na Escócia, eles estavam batendo justamente nessa tecla. Vai ter prova e eu estou cansado, eu estou com muita coisa para estudar e eu preciso relaxar. Então, um dia antes eu pego e vou lá e jogo um pouquinho para relaxar. Então, eles estavam colocando justamente esse ponto como um ponto vital, né, para dar uma desestressada na criança, ou no adolescente, ou até mesmo o pessoal de faculdade, né, que está com muita coisa, muito trabalho, tudo, e vai desestressar. Então, eles estavam usando justamente isso. E eu acredito que se eles continuarem nessa rotina que eu tento ensinar para eles, vai ser possível, sim, mas para frente eles fazerem isso. Ok. Sim, com certeza vai. Ô Sargento, agora você faça a próxima pergunta, né? Paula, pelo que você coloca, você tem uma questão de organização, agenda das crianças e tudo mais, mas você já deve ter lido, já deve ter visto ou conhecido alguém, né, ou passado, não sei, por alguma experiência pessoal. Qual é o ponto entre jogar de forma saudável e o vício, aquela parte que o cara não consegue mais largar o controle? Exato, e isso é interessante. Então, eu tive um problema na minha casa, né, quando eu ainda morava com os meus pais. O meu irmão mais velho ficou, de certa forma, viciado, né? Então, ele varava a noite jogando, né? E ficava, às vezes, uma noite, duas, sem dormir, e dormia muito pouco. E eu cansei de ver meu pai brigar com ele por causa disso, né? Então, eu acho que é o que eu falei, você ter o monitoramento em volta das crianças, ver o que eles estão jogando, ver o tempo que está jogando e ver se esse tempo está afetando o comportamento deles, né? A gente eu, por exemplo, consigo ficar mais perto dos meus, né? Dá para perceber quando a criança tem uma alteração de comportamento. E então sei, talvez os pais que trabalhem fora, que não consigam deixar as crianças jogarem só no momento que está perto, para poder acompanhar isso. Porque depende do jogo, né, que a criança está jogando, existe uma alteração de comportamento, né? A criança começa a ficar irritada, começa a ficar tensa, até meio agressiva, mas não por questão do jogo ser violento, por questão de estar tanto tempo ali, né? E só fazer aquilo. A criança deixa de ter um convívio social dentro de casa, né? Isso não só com o videogame, isso com tablet, com celular, com qualquer outro meio eletrônico, né? E os meus filhos, por exemplo, às vezes eu não deixo jogar videogame, quando eu vou olhar eles estão jogando no celular. E aí vou lá, tomo o celular. Não vai jogar porque agora não é o momento. Então, existe esse ponto, mas é muito pessoal, né? Como uma criança aprende a ler antes da outra ou depois da outra, essa questão do vício também é pessoal, né? Tem algumas crianças que têm uma resistência maior e outras menores. Então, vai do pai e da mãe estar presente e perceber até quando que está fazendo mal, até quando que não está, entendeu? Isso, Paulinha, exatamente. Ou seja, você acabou de dizer, assim, sabe, o ponto crucial mesmo, é que não existe uma fórmula para isso, né? Isso vai da maturidade dos pais, isso vai da própria família. Ou seja, cada um vai ter que saber exatamente o tempo que o filho acompanhando ele jogando, né? Ou seja, quanto tempo ele pode ficar, quanto tempo ele não pode ficar, que dia que ele pode ficar, né? O que que ele pode fazer. Então, aí vai de cada caso. E antes da gente seguir, oi, querida, pode falar. Reinaldo, só uma coisa que eu esqueci de falar. Vai também de colocar a questão da rotina. Por exemplo, você vai jogar 1 hora, daqui 1 hora e meia a gente vai sentar para almoçar.
Ah, deu 1h30. Ah, não, mas está terminando. Não, não foi esse o combinado. O combinado foi 1 hora, 1h30. Agora é a hora do almoço. Exatamente, Agora exatamente. E você eles vai têm desligar. que. Isso, e eles Eles... têm que aprender a seguir isso, né? Sim, sim, é um combinado. A criança a gente trabalha muito com combinado, né? Então, é 1 hora, é 1 hora. E nunca deixar passar isso, porque se ele perceber que ele consegue burlar uma vez, ele vai tentar burlar a segunda, vai tentar burlar a terceira, e assim vai, Com certeza, com certeza. E entendeu? aí descambelha, né? Sim, com certeza. É, só mais um comentário, é que está atrelado a todas essas perguntas feitas até agora, né? Porque a gente chegou ao fim da quarta pergunta e eu quero ainda passar a bola para o sargento botar mais um ponto de vista dele, né? Que o videogame, por si só, ele tem esses benefícios que nós estamos comentando, né? Mas alguns acessórios destes dispositivos também têm benefícios. Eu, inclusive, fiquei de mencionar agora num ponto, né, que tem também mais um estudo feito pela Universidade de Nottingham, com crianças que possuem síndrome de Down. Então a gente pensa assim, pô, mas será que o videogame pode também ajudar crianças que têm síndrome de Down? Podem sim. O estudo mostrou uma eficácia de 54% na capacidade dessas crianças melhorar aspectos motoros e também de raciocínio só usando o Nintendo Wii U e o Kinect do Xbox. Então é mais uma coisa interessante, entendeu? Eles dosar o tempo em momentos oportunos assim, no momento certo, um pouquinho a cada dia, intercalando alguns dias, eles viram uma grande evolução no aprendizado dessas crianças. Com você, sargento. O, Paula, você tem alguma coisa para falar? o, Ela tem Tenho sim. sim, só uma questão que eu acabei esquecendo também. Hoje eu estava lendo alguns artigos e eu vi, eu entrei no site da Associação de Pediatria aqui do Brasil, né? E eles estavam colocando que eles eram contra, né, o uso de videogame até uma faixa etária, por causa da questão de sedentarismo e de ter crianças obesas, né, na verdade. E eu acho que isso foi quebrado um pouco com o Wii, né? E com o Xbox mesmo, porque a minha filha, por exemplo, adora jogar jogo de esportes. E se movimenta o tempo inteiro aqui na sala, e eu mesma já joguei com ela, e nossa, a gente não para, né? Transpira, gasta caloria, então acho que isso foi quebrado um pouco também. Eu tenho para dizer que transpira muito. Muito. Eu Com jogo, certeza, com eu jogo Sim, certeza. diariamente. Eduardo. Eu Tá? jogo diariamente 1 hora de tênis. Então, Eu já jogava no Wii. Eu tive um Wii antes de ter o Xbox. Eu jogava jogos de esporte. Depois eu passei a jogar tênis no Xbox 360. uhum, Jogava mais ou menos isso, 45 minutos a 1 hora de tênis. E hoje eu jogo 1 hora de tênis. Não dá 1 hora de partida, né? Porque fica ali entre aquela carrega e acaba a partida e tal. Mas mais ou menos umas 4, 5 partidas diárias. E realmente dá para você dar uma boa suada. Eu notei uma melhora. Você realmente passa a se sentir um pouco melhor no teu dia a dia. Vale muito a pena. Jogo de dança também, que muita gente joga. E sim. realmente é o que eu acho. Tem que ter o acompanhamento. Mas para fechar, eu acho que essa primeira parte que a gente teve aqui e que deixou bastante claro pelos comentários da Paula, o importante é ter o pai presente, os pais presentes. Perfeito, Eduardo. Uhum. Porque na nossa época, o Reinaldo já falou que a gente tem épocas, idades, né, um pouco diferentes, mas basicamente a gente já passou dos 15. Eu já passei dos 15 várias vezes. Eu também. Não É, muito distante de você, não, viu? Não É, muito distante. e eu algumas. a gente sabe que eu conversava muito com a minha mãe sobre televisão, cinema, né? Eu gostava. E ela falava assim, essa coisa que falam hoje da televisão ser a válvula da violência, né? Da culpa da violência, falavam no cinema. Que quem ia pro cinema, que naquela época ia toda semana para você ver o seriado no cinema, ficava mais violento. Depois virou a televisão, que aí a nossa geração pegou parte disso, né? Tu vê muita televisão, você tá ficando violento. Depois virou a internet, né? Basicamente a internet.
E agora o videogame, internet, agora voltando ao videogame, aí fica um misto dos dois, hora um, hora outro, é o culpado de toda a violência do mundo. E quando eu acho que, muito bem dito pela Paula, ela acompanha. E quando você tem pais que acompanham, você tem filhos que crescem saudáveis. Eu Sim. acho que é basicamente a mensagem até agora, né, Paula? Sim, com certeza. A questão toda é o pai estar presente, a mãe estar presente dentro do possível, né? Porque nem sempre, né, é possível. Mas é o que eu falei, se não é possível, não deixa jogar sozinho, pelo menos até uma certa idade. Porque a criança ela precisa ter toda uma base educacional. Não adianta você não dar a base para ela. E aí ela vai jogar e vai falar, mas o meu filho está violento por causa do jogo tal. Não, não, gente. Se a criança tem a base educacional, é tudo. Não tem por que dar errado. Pode ser que dê, não é uma regra, como toda regra existe exceção, né? Então, mas se a criança tem a base, vai ser mais difícil de acontecer alguma coisa, da criança se descontrolar ou se tornar uma criança viciada, entendeu? Vai ter como ela ter uma base do que é correto ou não. Isso, Paula, com certeza. E além de você pontuar muito bem, entendeu? Igual o nosso sargento comentou, né? Entendeu? Você também é uma mãe muito informada, né? Porque você foi atrás, por exemplo, de formações do mundo gamer, por exemplo, de estudos, ou seja, você tem esse lado que muitos pais deveriam levar isso como um aprendizado, é como uma lição, né? Ou seja, por exemplo, tem uma mãe que está lá acompanhando os filhos, que está vistoriando, e ela é informada. E ela também, ao mesmo tempo, ela gosta de games. Ela é uma apaixonada pelo mundo gamer, né? Agora, eu gostaria só de dar uma cutucada só no sargento também, né? Porque quando ele falou que joga tênis de manhã, assim, ele dá aquele gás dele, mas eu duvido que ele não arrisca umas reboladas no Just Dance, né? Eu duvido, Olha, porque se até eu faço isso daí um pouquinho, né? eu vou te ser sincero, o Reinaldo. Just Dance eu até jogo, mas jogo mais com a minha esposa. Quando ela vai jogar, quando ela tá a fim de fazer alguma coisa no fim de semana para queimar, que ela também usa, né, para dançar assim, para dar uma queimada e tal. Quando ela vai jogar, geralmente eu passo pela sala, ela tá jogando, eu entro, danço umas 3, 4 músicas, ponho uma gravata, né, que é aquela que sai da boca pra fora. Vocês estão achando que é pouco? Eu fiquei imaginando a cena, meu caro. Tu não sabe o nível de competição que rola, entendeu? Que, assim, a gente só tá dançando para queimar caloria, mas quem marca mais ponto tá melhor, né? É sempre assim. E eu só queria deixar legal que tá correndo bem, né? E agora a gente vai fazer umas perguntas assim, duas bem mais leves, uma um pouquinho menos, para depois ir pro fechamento. E até agora estou gostando muito dessa conversa que a gente está tendo. E quero só saber se o Reinaldo tem alguma coisa a completar até agora. Eu tenho sim, meu caro Eduardo. Eu tenho, inclusive, com relação ao que a Paula falou sobre o estudo de pediatria, né? Que, de certa forma, eles têm razão quanto ao sedentarismo, mas tem que tomar um cuidado com relação ao seguinte, isso daí está atrelado ao tempo que a pessoa joga, ou seja, é dosagem de tempo, é dosagem de dedicação. Então, é só não virar vício. É só não virar algo compulsivo, é só não ficar dependente, que consequentemente o sedentarismo não vai estar atrelado do meu ponto de vista, tá bom? Agora vamos à nossa próxima pergunta, né? Que vai ser, se eu não me engano, a número 5 já, né? Ou seja, chegamos praticamente aí à nossa metade do nosso bate-papo e que o Eduardo pontuou bem que está muito gostoso, está muito proveitoso, né? A pergunta número 5, ela é bem descontraída. Vamos quebrar o gelo um pouquinho. A Paula vai adorar responder essa pergunta, né? Paula, ó, que estilo de jogo ou quais estilos de jogos, né, as suas crianças preferem ou curtem? Então, na verdade, bom, a minha filha ela é louca por tudo que é de princesa, né? Então ela
arrumou um Tetris lá no Xbox que é da Frozen. E tá lá jogando que nem a doida, né? Eu já joguei esse jogo, viu? Eu vou te confessar que eu também joguei, porque eu fiquei curiosa e eu sempre gostei de Tetris, né? Mas eu jogava naqueles minigames, sabe? Que vendia na banca, na rua, sabe? Então ela gosta muito desse tipo de jogo. Para você ter uma ideia, fugindo um pouco do Xbox, no tablet dela ela ama Candy Crush, né? Que é a febre, né? No tablet. Então ela gosta muito desse estilo de jogo. Agora, o meu filho recentemente descobriu o Minecraft, né? E tá adorando. E a minha filha, a princípio, ficou meio relutante, mas outro dia eles estavam jogando lá e eu peguei ela jogando com ele lá. Eles estão se divertindo. E o meu filho, ele gosta um pouquinho de jogo de luta, mas eu evito um pouco, né, por causa da idade dele. Por favor, evite Mortal Kombat com ele, tá? Pelo amor de Deus. Mortal Kombat nem pensar, principalmente a última versão, nem pensar, não dá. Então, eles também gostam de jogos de corrida, né? Esportes, esporte radical, esporte, né, comum, futebol, tênis, boliche, enfim. Eles gostam muito de um joguinho do Star Wars que eu tenho aqui, muito. Recentemente a gente foi lá para Disney e trouxe alguns joguinhos da Disney também, que eles também gostam. Mas a bomba do momento é o Minecraft, eles estão adorando, de verdade. Um sargento. Paula, Olá. Minecraft realmente é um jogo que o pessoal tá jogando, né? As crianças estão jogando muito. Mas, em questão de jogos, você já teve que resolver algum conflito entre quem tá jogando, quem quer jogar, quem tá perturbando quem joga, alguma coisa assim? Já resolvi, inclusive acontece ainda, né? De vez em quando precisa dar uma de mãe brava aqui com eles aqui e botar ordem na casa, né? O meu filho, eu estabeleci assim, né? Quando eles vão começar a jogar, eu deixo o meu filho jogar meia hora, 40 minutos, até uma hora, e depois a minha filha, eles revezam. Quando eles não sentam juntos, como no caso do Minecraft, que eles estão, né, resolveram jogar juntos. Aí quando minha filha às vezes não quer jogar, quando ela percebe que tá chato, aí ela se junta com meu filho lá, senta e começa a jogar. Mas normalmente eles dividem o tempo, né? O mesmo porque minha filha gosta de jogar da Frozen, como eu já disse, né? Meu filho não gosta. Então, ou então a minha filha gosta de jogar esportes e ele não quer jogar esportes. Então, eles se dividem, né? E assim, tem conflito, né? Lógico que irmãos costumam brigar de vez em quando, né? E então, de vez em quando a gente precisa entrar e resolver. E normalmente eles se dão bem, não tenho que ficar intervindo, ou então, quando eu percebo que está começando algum conflito, eu deixo eles tentarem resolver entre eles sozinhos, para eu não ficar muito em cima. Mas eu estou em volta, estou observando. Aí quando realmente precisa, eu entro e resolvo, mas eles normalmente se resolvem bem entre eles, assim. Então... Isso, Paulo, mas assim, só um ponto é porque agora eu fiquei curioso, né? Porque, por exemplo, lá na minha época, assim, de pequenininho, quebrava mó pau com meu irmão, entendeu? Lógico, eram outros tempos, assim, mas às vezes, eu confesso, saía até um pouquinho de sangue, e era cruel realmente, assim, o quebra-pau. Então eu fico pensando assim, os seus filhos, eles não chegam, por exemplo, a se agredir, não, né? Ou seja, você fica lá de olho, deixa eles tentarem se resolver, mas você fica esperta, né? Sim, Reinaldo, eu nem deixo. Se agrediu, vai ficar de castigo. Acabou o jogo, entendeu? Porque eu acho que eles têm que aprender a se respeitar. Então, eles não chegam nesse ponto, porque eles já me conhecem, sabem que eu realmente fico em cima e se tiver que ficar de castigo, vai ficar de castigo. Pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos para pensar no que fez. Então, eles já sabem, quando eles percebem que eu vou intervir, eles já, opa, né, não, deixa para lá, não, Cami, tá bom. Ah, Pedro, vamos jogar outro. Então, eles mesmos já se resolvem, entendeu? Mas isso foi uma coisa que eu coloquei esse limite para eles. Se deixar, nossa, eu na minha época também saía no tapa com meu irmão, você acha? Lógico. A gente brigava, realmente, minha mãe fazia a mesma coisa. Acabou o jogo, cada um canto de castigo e acabou. Então, acho que resolve e eles mesmos aprendem a resolver entre eles. Precisa dar esse espaço para eles tentarem resolver, para a gente não ficar toda hora, né, intervindo, porque é uma coisa que também eles vão levar para fora de casa.
né? Pensou, toda vez que tem uma briga na escola, eu vou lá intervir. Não pode, né? Ou aqui no condomínio também não pode. Então, eles têm que saber resolver, têm que saber se fazerem escutar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eles conseguirem colocar os limites deles um para o outro, né? Eu acho que isso é importante. Isso, Paulo. Ó, você está de parabéns, e não só você, como a sua mãe também. Né? Ou seja, você pegou assim esse hábito dela, esse aprendizado dela, né? E agora eu tô um pouquinho mais curioso para saber a opinião do sargentão com relação a isso, né? Assim, eu não tenho o videogame na minha infância, né? Assim, tão forte. Mas os quebra-pau entre irmãos geralmente é normal, né? Mas aquela história, a intervenção eu acho super importante. Conflito sempre rola jogando videogame, tem sempre aquela história do tu tá fazendo errado. Eu mesmo já tive com a minha mulher, né? Pô, não é assim, não é assim. Aí tu começa a perturbar, né? Não é assim, não é assim, não é assim. A pessoa fica com raiva, você fica perturbando. E aí quer parar e para de jogar, mas acontece, eu acho que é normal. E... Ó, Oi. só pra ter uma ideia, né? Eu tenho 3 irmãos, né? Ontem eu joguei com meu irmão mais novo e eu sou muito de boa pra jogar, sabe? Eu não, por exemplo, fiquei um tempão sem jogar, agora que tô voltando a jogar Mortal Kombat, por exemplo. Então eu não lembro golpe, não lembro nada do jogo. E sentei lá pra jogar com ele só pra brincar, né? E sou muito sossegada, né? A gente, um apela, o outro apela, e eu levo na boa, dou risada, brinco. O meu irmão mais velho fica muito nervoso. Ele joga o controle assim na cama, mata aí, meu, acaba de matar aí que eu desisto, não quero saber mais. Então é de cada um isso, né? Mas você vê, minha mãe tanto pôs esse limite pra gente que a gente hoje, eu consigo levar de boa isso. E ele também leva, mas ele fica mais nervoso que eu. Então, por isso que eu falei, é importante, é um negócio que você leva pro resto da vida. É uma coisa que eu acho que tem que ter limite. Isso é verdade, um limite é importante. Sim. Limite é importante para qualquer coisa na vida, né? Sim, com certeza. Aliás, né, Eduardo, os limites têm que ser importantes sim, principalmente com crianças também, videojogos, né? Tem que ter esse lado, isso daí não tem como nós escaparmos disso, né? Então essa foi a nossa pergunta número 6, muito bem respondida por sinal pela Paula, muito bem complementada pelo sargento, né? Vamos à nossa penúltima pergunta, é isso, Eduardo? É nossa penúltima agora? Isso, tá, então vamos, a nossa pergunta número 7, né, que vai ser a nossa penúltima pergunta. Aliás, eu vou fazer essa pergunta de uma forma diferente, eu vou comentar um pouquinho antes de perguntar, né. Eu quero saber agora, né, com relação a tudo isso que você contou pra gente, Paula, com relação, por exemplo, que você também joga, que já joga desde nova, entendeu? Que já jogou, já teve várias experiências, que atualmente você está jogando Mortal Kombat, né? Ou seja, tudo que nós absorvemos nesse bate-papo, eu queria saber o que você, na sua opinião pessoal, o que você espera dos jogos, ou seja, dos próximos jogos que vão ser lançados assim no futuro próximo. O que você espera destes jogos, levando em conta assim um benefício para você e sua família? Bom, para mim, eu vou continuar, né, jogando Mortal Kombat porque eu amo, né? Essa última versão que saiu, eu tô adorando. A pessoa achei um pouco forte e tudo, mas estou gostando muito, né? E pretendo pegar firme daqui para frente para voltar a ter esse hábito de jogar e me aprofundar nesse jogo, porque é a minha paixão. Essa semana eu comecei a jogar o Forza Horizon e tô adorando também, que é um outro estilo de jogo, né? Eu não era muito fã de jogos de corrida e estou gostando demais. Para os meus filhos, eu acredito que eu vá criar esse hábito neles daqui para frente. Faz pouco tempo que eles estão jogando, né? Estão tendo contato com o Xbox. Eu sempre tive, né? Tem uns 3, 4 anos já que eu tenho ele e, assim, usava muito pouco, né? Então, eu pretendo manter esse hábito com eles e acompanhar todos os lançamentos que tiver, que for apropriado para a idade deles. O meu filho gosta muito de jogo de luta, como eu falei, né? Mais para frente, talvez eu até deixe ele ver eu jogar o Mortal Kombat, mas mais para frente, assim, isso é uma outra fase aí da vida dele.
Isso, exatamente. Deixa ele crescer um pouquinho, né? Deixa ele ter um pouquinho mais de maturidade é para jogar um jogo um pouco mais violento, apesar de ser um jogo muito legal. Nós sabemos é que Mortal Kombat está muito real, muito legal, né? Então Sim. significa que tem aí, assim, ele vai ter o momentinho dele para jogar, não só Mortal Kombat, é como qualquer outro tipo de jogo de luta, né? Pode ser o Killer Instinct, pode ser Street Fighter, Sim. pode ser outro qualquer, não é mesmo, Eduardo? Tem o Injustice, que é O Injustice, e vai chegar o 2, né? vai chegar o 2, né? Um jogo bacana, embora seja um jogo com algumas cenas um pouco mais fortes. Dá pra Uhum. assistir numa boa. São super-heróis, né? Tira um pouco da realidade, passa mais pra fantasia e tudo mais. Tem o Sim, Tekken, que não tem sangue, né? Alguns jogos de luta realmente você pode suprimir o sangue e tudo mais. Eu acho uhum. mais interessante. Mas, Paula, e o Hum. marido? Então, né, na verdade eu tô passando por uma fase aí meio complicada na minha vida. Desculpa a pergunta. Não, relaxa. Mas Relaxa, Eduardo, faz quando parte, né? ele faz parte dos acontecimentos da vida. Quando ele estava aqui com a gente, ele jogava muito futebol, né? Ele gostava muito de futebol. E só futebol, né? Não partia para luta, não gostava muito de jogo de dança, né? Então, os momentos que eles jogavam era o PES que ele jogava e fazia todo o jogo, inclusive, né? Então, é isso. Ok, então família que jogava, né? Todo mundo junto. Sim, com certeza. Tá legal. É... Bom, nós estamos chegando na nossa última pergunta. O papo tá tão bom, O rapaz. papo realmente tá Já, mas fantástico. já. Mas peraí que ficou faltando duas coisinhas. A Paula tá jogando no 360, correto? Isso, no 360. É. Você tá com planos para mudar de plataforma agora? Não, por enquanto não. Como eu falei, eu tenho esse videogame já tem uns 3, quase 4 anos, né? E eu, na verdade, peguei mesmo para conhecer ele, para saber o que eu poderia fazer com ele, o que eu posso fazer com ele, tem muito pouco tempo. Então eu quero explorar mais ele antes de pensar nisso, né, numa troca, né? Tem, porque como eu jogo no Xbox One, como o Reinaldo, a gente joga, eu jogo, o Reinaldo também, a gente joga Forza também, né? E aí tem uma Isso. interação, Que legal. tem uma interação mais, como é que eu vou dizer, mais profunda, né? Porque você joga contra o Drivatar, né? A tecnologia que você joga contra os seus amigos que jogam o jogo. E aí você Mas veria deixa eu comentar, meu nick uma passando coisinha por aí. você. E, ó, pra eu jogar com vocês vão ter que esperar eu treinar um pouco, porque eu tô muito barbeira. Meu Deus do céu. Não esquenta a cabeça não. Eu jogo pra me divertir, eu não jogo pra competir não. Ah, não, Idem, viu, gente? mas tá terrível. Viu, gente, deixa eu fazer um comentário. Eu também jogo pra me divertir. O Forza é um jogo muito gostoso, é um jogo de corrida, né? Ou seja, é um jogo de simulação. Então significa que é um jogo gostoso. E, por exemplo, e para quem é leigo no assunto, né? Quando o nosso sargento falou o Drivatar lá, o que seria isso daí? É o seguinte, você tá jogando. Algumas partidas é do Forza, ou seja, algumas corridas, digamos assim, né? O jogo tem tipo um sistema que vai armazenando o jeito que você corre, como é que você faz o percurso na pista, a velocidade média que você mantém, e ele salva isso daí num histórico. Tá? Ele salva lá nos próprios servidores da live, né? Aí quando uma outra pessoa vai jogar, se você por acaso tem essa pessoa lá na sua lista de amigos, o que significa que quando você está jogando e se você tem ela na sua lista de amigos, você consegue durante uma corrida ver um carrinho que vai passar do seu lado assim, às vezes te ultrapassando, às vezes você ultrapassando ele e com a gamer tag desse seu amigo, entendeu? Ou seja, isso é o Drivatar, mesmo você não jogando o modo multijogador. É uma tecnologia realmente muito legal, ou seja, parece que você está jogando com seu amigo, mas na verdade ele não está lá. Ele pode estar no supermercado, ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está vendo ele correndo lá. Ou seja, o fantasma do carrinho dele lá. É muito legal isso daí, né? É uma coisa muito interessante. Bom,
chegamos à última pergunta de novo. Mas é um papo que daria horas, né? Mas, desculpa, não chegamos à última pergunta. A Paula não respondeu uma coisa. É verdade, ainda falta uma. Ela deixou uma coisa pendurada na tua pergunta. Quais os próximos jogos dessas que foram anunciados que você gostaria de jogar? Boa pergunta. Não sei, como eu voltei a jogar há pouco tempo atrás, eu acho que, por enquanto, eu vou ficar só com o Mortal mesmo. Eu não vou procurar um outro jogo, eu quero me aprofundar nele, como eu gosto dele mesmo, eu vou ficar com ele. Tá certo. E, bom, então agora sobrou pra mim a difícil não, mas a ingrata de fazer a última pergunta. A pergunta fica, não é tão difícil de responder. Não, sargento. É uma fantástica. Você, depois desse papo todo que a gente teve, que creio que tenha sido muito produtivo, tanto pra gente, quanto para as pessoas que nos ouvem, que vão estar ouvindo esse podcast durante essa semana, você vai jogar mais com seus filhos? E se sim, né? Você vai ter mais cautela com eles na Xbox Live? Aí a questão é uma puxadinha para uma coisa que a gente vai comentar mais profundamente daqui a alguns podcasts, por causa das pessoas que jogam, se você deixa eles jogarem online, né? Conversando com outras pessoas, ou você prefere que eles conversem só com as pessoas da idade deles? Então, na verdade, eu vou continuar jogando sim, né? Como eu falei, eu quero incluir isso na vida deles agora, pelo menos com um hábito semanal, por enquanto, né? Com relação ao Xbox Live, eu acho que não. Eu acho que eles são muito novos ainda para jogarem online, ou até mesmo com crianças da idade deles, assim. Eu acho que eles são muito novos. O meu filho, por exemplo, não está sendo alfabetizado ainda. Mas a minha filha, ela já está numa idade que já é um pouco perigosa, né? Um exemplo besta, eu dei um celular para ela e outro dia eu peguei lá para olhar, tinha 2, 3 pessoas que eu não conhecia conversando com ela. E pessoas, porque ela baixou um aplicativo lá desses que encontra pessoas, né? E as pessoas estavam lá conversando com ela. Eu não conheço, não sei quem é. Então eu acho muito perigoso. Eu acho que ela não sabe dosar isso ainda. Então, quanto mais eu puder segurar isso, quanto mais eu puder bloquear isso, eu vou manter assim por enquanto, sim. Paula, perfeito. Até porque isso que você citou é do celular, entendeu? Acontece na internet afora. Pode ser um simples bate-papo, é de qualquer site, entendeu? Pode ser no celular, pode ser no tablet. E lógico, a Xbox Live não fica de fora, né? Então, por exemplo, dependendo de qual pessoa que ela adiciona lá na lista de amigos, ela pode, em primeiro momento, ela não vai conhecer a pessoa, né? Então, não necessariamente, mas ela pode não conhecer a pessoa. Então, significa que é um risco. Então, você tem que estar sempre monitorando. E você realmente está mostrando ser uma mãe, digamos assim, perfeita, né? Não, perfeita não, tô longe de ser. Não, é modo de falar, né? Sim, mas a gente tenta, né, ficar perto o máximo possível, porque fica vulnerável mesmo, não adianta, né? Tanto que ela tá me enchendo para eu criar um Face para ela, eu já falei para ela que não, por enquanto não. Então acho que todas as redes sociais deixam um pouco vulnerável, sim. Algumas mais, outras menos, né? Paulo, e você está ajudando a gente a abrir, por exemplo, talvez o leque é do nosso próximo assunto, que vai ser sobre segurança, né? Então significa que tem que ter essa questão, esse bom senso. Ou seja, tem que levar isso daí em conta na hora de instruir os seus filhos. É mesmo, sim, sargentão? Eu queria deixar, antes de confirmar, né, todo esse assunto que a gente conversou, deixar uma coisa para os nossos ouvintes, que a gente vai disponibilizar para vocês todo esse material, obviamente, né? E que a gente vai deixar. A Paula é uma leitora do nosso blog, ela participa, né, ouvindo nossos podcasts e comentando. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, se tem uma dúvida de se é pai e o que acha, uma questão de como deveria agir com os filhos, ou como ela fez para resolver algum problema, né, que você de repente possa estar passando,
deixa lá sua pergunta, né? Tanto no YouTube, no nosso canal, quanto no blog. A gente vai, se a Paula não ver, a gente vai levar para ela o mais rápido possível, para que ela também entre em contato com vocês e faça essa resposta o mais rápido possível. Porque eu creio que nossos ouvintes vão ter alguma coisa para comentar, bastante coisa, bastante histórias, né, para dizer que jogava com o irmão, joga com o irmão, já jogou o controle na cabeça do irmão, essas coisas desse tipo. Coisas desse tipo, né? Desligou o videogame porque estava perdendo. Coisas comuns entre quem joga videogame. Sim, com certeza. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Pode mandar e a gente vai conversar. Gente, e com relação a isso, né, porque vocês podem fazer a perguntas, se for um caso, igual o Sargento mencionou, né, tanto lá no YouTube, do Nós Nerds, né, ou mesmo no blog, no nosnerds.com.br, ou até mesmo dentro da Xbox Live, se vocês conseguirem lá e desejarem nos procurar nas nossas respectivas gamer tags, né, mas aí é fácil, por exemplo, é Rea Vargas, a minha, SGT Rock 1967 para o Sargentão aí, né? E a Paulinha pode falar dela, né, Paulinha? A minha é P de Paula, E de escola, C de casa, T de tatu, 2013, para quem quiser me procurar. Então tá aí. A gente vai deixar anotado lá também no blog e no comentário do YouTube. Bom, eu vou encerrar aqui a minha participação, já vou deixar o Reinaldo finalizar. Gostaria de agradecer imensamente a Paula por esse tempo que ela separou pra gente. Agradecer toda essa percepção de mãe que ela tem, de uma mãe moderna, uma mãe antenada, uma mãe gamer, que pode com certeza resolver muitos aspectos de muitos ouvintes ou leitores do nosso blog que tem esse problema de mãe que não deixa jogar, mãe que não quer que jogue de maneira nenhuma, que diz que faz mal, que diz que não ajuda, e ele vai hoje, a partir de agora ele tem alguma mãe que possa dizer, não, dá um contrapeso ali que pode ser que melhore. Agradeço de novo muito, Paula, muito obrigado pela sua credibilidade dada pra gente, né? Você ter disponibilizado esse tempo pra gente, ter confiado no nosso trabalho. Muito obrigado novamente, o Reinaldo, por estar aqui com a gente, fazendo esse novo podcast juntos. E agradeço a todos que nos ouviram. Muito obrigado. Vale. Pode falar, Paula, fique à vontade. Não, imagina, eu queria dizer que eu que agradeço o convite de vocês, né? Foi muito legal, foi uma delícia o bate-papo que a gente teve. E é bom poder contribuir, poder passar uma experiência, né, algumas experiências até de estudo mesmo do curso, né, que eu fiz. E foi muito gostoso. Eu que agradeço aí vocês. E eu, Paulo, eu vou te agradecer, acho que pela 20ª, não sei quantas vezes, porque você foi realmente, igual o Sargento falou, assim, uma mãe que se mostrou que você tá atenta, entendeu? É que você presta atenção com relação aos seus filhos e ao Xbox lá, ou seja, ao videogame, né? Que você é instruída, que você lê a respeito, que você estuda, que você está ciente de tudo, então você está também, além do obrigado, você está de parabéns. Realmente foi um bate-papo gostoso, proveitoso e que os nossos ouvintes, com certeza, igual o Sargento falou novamente, vão ter muita coisa para tentar discutir, porque esse assunto abre um leque realmente gigantesco, né? Então fiquem à vontade para mandar perguntas, fiquem à vontade para questionar, fiquem à vontade para sugerir, opinar ou mesmo criticar. Nós estamos abertos para isso. Logo, logo esse Nós Nerdscasts estará lá no nosso blog, no YouTube, e vocês poderão, enfim, escutá-los, né? Então eu também dou uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez e até o Nós Nerdscast número 4. Abraços a todo mundo e boa semana, galera.